Olá pessoal, eu me chamo Agda Yumi e é um imenso prazer estar aqui com vocês nesse primeiro congresso de educação musical na igreja, pensando música, pensando educação, pensando adoração, né? E é um privilégio grande poder participar e eu espero que o conteúdo que nós vamos compartilhar, nós vamos conversar, na verdade, contribua muito para a vida de vocês, para o crescimento espiritual, para o crescimento de vocês como músicos, como adoradores, como pessoas que têm como ministério, assim como eu, trabalho a educação, né, musical dentro da igreja. Eu, há algum tempo, tenho meu ministério aqui na Igreja Batista Regular de Cachoeirinha. São 6 anos que nós estamos aqui, trabalhando diretamente com adoração e com o ministério de louvor aqui. Então, não é meu objetivo, nem quero presumir que seja, né, bater um martelo e dizer que a forma com que a gente trabalha é o certo e não existem outras possibilidades, mas eu gostaria, na verdade, de nessa conversa, a gente pode falar dessa forma, nessa conversa nós trazemos uma reflexão sobre o papel da liturgia, do canto congregacional, né? Pensando nas escolhas que nós fazemos com relação à liturgia ou à ordem de culto, tá? Então, pensando em canto congregacional, nós vamos definir isso como o canto que acontece quando o povo de Deus se junta. Pode ser no culto mesmo, que normalmente nós fazemos aos domingos. Pode ser uma reunião de sociedade de senhoras ou de ministério de mulheres, né? A nomenclatura varia, né, de lugar para lugar, quer seja na reunião dos jovens, enfim, né, nas diversas reuniões ou ajuntamentos do povo de Deus num determinado lugar. O momento em que esse povo se junta para cantar, para adorar a Deus através da música cantada, do louvor. Compreendendo também que quando falamos liturgia, né, não estamos tratando também do ano litúrgico, das partes do culto ou de qualquer dessas questões históricas, digamos assim, né? Porque na história eu sei que houve um início para tudo isso, né? Para os costumes de cada igreja, de cada denominação, mas a gente quer pensar simplesmente na ordem de culto, ou seja, no programa que você planeja para a igreja ou naquilo que você planeja ensinar para a igreja durante o período de ajuntamento solene ou de ajuntamento para o culto, para a adoração, para o canto, para o momento de reunião da igreja. Também queria dar um certo toque, um parecer também com relação à diversidade que a gente sabe que existe. O jeitão, digamos assim, o jeito da sua igreja, do seu povo, da sua comunidade. Com certeza, dentro da própria igreja, né, de uma comunidade local, de uma igreja local, as músicas que os jovens escolhem, que as crianças escolhem, que as senhoras escolhem, são diversas. O que se pode optar
para um canto ou para reunião, para o culto infantil, pode ser até praticado, né, dentro do culto com todos na igreja, mas não é a nossa escolha diária, digamos assim. Né? Então, existe essa diversidade com relação à faixa etária, às épocas, certamente a forma da gente cantar, o jeito, a escolha das músicas, tudo isso é diferente numa mesma igreja local. Se nós pensarmos na história dessa igreja e no tempo, né? Em 1960, 1980, agora, né? 10 anos atrás, um ano atrás, com certeza já mudou alguma coisa. E também se pensarmos na diversidade que existe com relação à denominação, né? As práticas que existem dentro de uma igreja batista, dentro de uma comunidade mesmo que não usa nenhum tipo de nomenclatura para denominação, ou presbiteriano, enfim, né? Muda o jeito da igreja, muda o gosto geral, muda também, se nós pensarmos na questão cultural, se mudarmos de país, se mudarmos de estado, se mudarmos de cidade, já muda um bocado, né, essas questões, né, culturais, da prática do culto ou da prática litúrgica, se nós entendermos que liturgia se trata da ordem de culto e do que se pratica dentro dessa programação. Tá? Então, entendendo toda essa gama de diversidade que existe dentro do povo de Deus, como nós podemos usar o canto congregacional a fim de que o povo de Deus também seja educado musicalmente, né? Eu creio que se você tem dentro do seu ministério ou dentro das suas atribuições de adorador, né, faz parte, digamos assim, do seu serviço ao Senhor, trabalhar essa questão da ordem de culto, do programa, da escolha dos cânticos. Se você não faz isso aproveitando também para educar, você está perdendo também uma chance, né, de melhorar musicalmente o seu povo. É óbvio que isso não é o principal objetivo do canto, é lógico que não. A gente sabe que no ajuntamento, o canto congregacional é, antes de tudo, para adorar ao Senhor, né? Para demonstrar a Ele o seu louvor sincero. Creio também que ele serve certamente para incutir verdades bíblicas. Então, diante disso, a letra também é muito importante. Pensar também o casamento, né, entre a teologia, a música, que é até o assunto que o pastor Wagner Amaral vai abordar. É importante pensar, né, nessas questões, como também se a música passa a ideia ou está conseguindo transmitir, reafirmando o texto, né? Isso é algo que a gente precisa pensar de alguma forma. Eu sei que até nessa questão da música reafirmar o texto, nós vamos ter algumas discussões diante desse quesito, né? Mas também é assunto de outra palestra, né? A gente não vai abordar, apenas pincelar aquilo que foi importante para o entendimento daquilo que nós queremos conversar, daquilo que nós queremos transmitir, tá? Então, vamos pensar tudo isso aqui
que nós estamos falando como uma reflexão. Vocês podem considerar também como um testemunho, tá? Daquilo que eu, como ministro de louvor, tenho observado no decorrer dos meus dias dentro desse ministério. Então, pensando nisso, alguns princípios não podem deixar de ser observados, né? E aqui eu vou ler um pouquinho alguns textos que eu separei. Eu já deixei aqui separado mesmo para não parar e ter que, né, procurar o texto, enfim. Está aqui em João 4:24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui a gente vê duas coisas que devem estar bastante presentes na nossa mente na hora que nós vamos compor esse programa, essa liturgia, essa roda de culto. Que essa necessidade, né, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, isso me edifica, enche o meu coração de alegria, né, de conforto. Isso traz para mim a consciência de que tudo está nas mãos do Senhor, e isso edifica a mim, certamente edifica o povo de Deus, que consegue enxergar e acompanhar, né, dessa forma. E em 1 Coríntios 14, mais lá para o finalzinho também, no versículo 40, tratando ainda dessas mesmas questões, observando novamente que não é o assunto dele, não é o culto em si, né, mas ele está usando como algumas coisas como exemplo. Então, diz que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o que quero colocar também como princípio para a gente pensar, né, é que existe essa questão da decência e da ordem. Então, não é algo assim não espiritual, digamos assim, pensar que bora ver o que o Espírito Santo vai me dizer aqui na hora, que hino que a gente vai cantar, né? Mas assim, pensar que é algo que é planejado, né? Uma ordem. Então é pensado. Então existe a necessidade de adorar em espírito, de prestar um culto racional, né? Em Romanos 12 também a gente vê isso aí sendo falado por Paulo. Racional, mas também em espírito, ou seja, é algo que também eleva, né, o meu coração, o meu espírito, que traz de alguma forma, que me faz identificar, né, com aquilo. Existe também uma ideia de desenvolvimento e de ordem, dessa questão da decência. Então, nós devemos ter um amadurecimento espiritual, amadurecimento musical também, a gente pode pensar assim, mas eu quero falar pensando mesmo nessa questão do espiritual como prioritário, para que a gente consiga trazer tudo isso para o culto, né, para a liturgia, para o canto congregacional, de forma saudável e que vai edificar o povo e que vai mesmo envolver os irmãos. Tá? Então, eu quero voltar naquela questão cultural, porque
se nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, um grupo, num determinado local. Nós estamos falando de igreja local, né? Então, você, por mais novo que você seja, você no lugar, né, naquela igreja, você conhece, né, as pessoas, ou tem pelo menos uma visão geral de quem sejam as pessoas. Até porque para você ter o ministério de louvor na sua mão, né, como parte do seu serviço ao Senhor na sua igreja, você também não pode ser assim um neófito, né, uma pessoa recém-convertida. Precisa ter um amadurecimento espiritual, lógico, e para isso também um certo conhecimento musical e conhecimento do povo no lugar. Como eu comentei no início da nossa fala, as práticas de uma igreja, vou pensar aqui no Amazonas, tá? Só para exemplificar, as práticas de uma igreja que nasceu na beira do rio, certamente não vão ser iguais ou totalmente copiadas de uma igreja no centro da cidade de Manaus, ou um culto na comunidade indígena também diferente, certo? Então, mas dentro de e talvez nesses lugares essa questão cultural seja muito mais unificada, ok? Agora, como nós vamos falar, eu vou dar o exemplo aqui o meu exemplo, né, como ministro de louvor, nós vamos falar de um povo diverso, porque nós estamos falando de uma cidade relativamente grande, em que existe uma diversidade cultural dentro da própria comunidade, né? E aqui eu exemplifiquei mais antes também, falando dos jovens, das crianças, das senhoras, mas existe uma amplitude maior de cultura. Tem as pessoas que frequentaram a universidade, que são formadas, que têm mestrado, doutorado, e tem as pessoas que fizeram só até o primário. Tem pessoas que estão ali na faixa dos seus 80, são poucas, mas tem, né? Tem o pessoal aí de meia idade, né? Que está nos seus 50 anos, que é a minha geração, né? Que uma boa parte começou a frequentar a faculdade, e a geração nova, né? O pessoal mais novo, a grande maioria já é de universitário, e eles já têm assim a ideia, né, de que eles vão terminar a faculdade, já vão prestar concurso, já vão entrar numa pós, já vão no mestrado, no doutorado. E na minha época, vamos falar assim, o pensamento já era outro, já era assim um avanço, né, ou uma coisa assim, já, puxa vida, já fez universidade, né, já fez uma faculdade, já era assim uma realização, pensar dessa forma. E tem as nossas crianças que já nasceram numa era digital, em que bota um celular na mão de uma criança, eles já passam o dedo assim, né? Já tem costume de ver vídeos no YouTube. Tem criança muito pequena que já sabe mexer em celular melhor que eu, né? Então a gente vive uma época em que a gente tem níveis diferentes, pensamentos diferentes, convivendo dentro de um mesmo lugar, que no caso é a nossa congregação, a nossa igreja. Então, como que a gente vai englobar todo esse povo na
no canto congregacional, que é o lugar que a gente se junta para cantar, certo? Então, um dos pensamentos que a gente tem que ter é que na hora do canto congregacional, nós precisamos abraçar esse povo todo com o canto, porque é a hora que todos estão em uma só voz, né? Pelo menos assim a gente espera que seja, em adoração ao Senhor. Então, nós temos os senhores, as senhoras de uma idade mais avançada que se identificam com qualquer hino que você coloca do cantor cristão, ou mesmo se eles estão dentro, se você coloca numa versão mais atualizada, que já tem no Inário para o Culto Cristão, no próprio Voz de Melodia, né? Então eles já ficam um pouquinho assim, porque a letra é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma são aqueles hinos que eles já estão acostumados. Aí você coloca uma música dos Vencedores por Cristo, ou que foi cantado pelo grupo Elo, grupo Logos, esses grupos que surgiram aí na década de 70, 80, né, e que fizeram parte da nossa adolescência, infância, juventude, né? Então o povo se identifica logo.